A vida nem sempre é justa. Algumas pessoas nascem para dominar, enquanto outras passam a vida inteira sendo pisoteadas. Mas às vezes, aqueles que são humilhados encontram uma força que ninguém esperava. Caio era um garoto comum, mas para os outros ele era apenas um alvo. O tempo todo, sofrendo insultos, empurrões, socos. Até que algo dentro dele mudou. Ele decidiu que não ia mais viver com medo. Treinou, se fortaleceu, transformou sua dor em determinação. E quando chegou o momento certo, ele provou que o verdadeiro poder não está apenas na força, mas no controle. Essa não é só uma história de vingança. É uma história sobre resistência, disciplina e redenção. Agora, é hora de conhecer essa jornada. Vamos começar. Caio nunca gostou de mudanças. Desde pequeno, cada nova escola significava o mesmo ciclo de sofrimento. Ele entrava na sala de aula, os olhares o analisavam, os cochichos começavam. Então vinham os apelidos, as risadas, os empurrões. Sempre. Acontecia assim. Agora, aos 16 anos, estava começando tudo de novo. A mudança para a nova cidade veio de repente, após seu pai conseguir um emprego melhor. Ele e a mãe pareciam animados com a nova fase, mas Caio sabia que para ele, não, faria diferença. Escola nova, gente nova, os mesmos problemas de sempre. O Colégio Monte Alto era bem maior do que sua escola anterior. Os corredores eram amplos, os alunos usavam uniformes bem alinhados e havia um ar de superioridade em cada canto. Assim que entrou pelo portão, sentiu os olhares caírem sobre ele. Algumas pessoas cochichavam, outras apenas o ignoravam. Ele já esperava por isso. Caminhou até a secretaria, pegou seu horário e foi para a sala. Chegando lá, escolheu uma carteira no fundo, esperando passar despercebido. Mas passar despercebido nunca era tão fácil para alguém como ele. A primeira aula começou e o professor pediu que os alunos novos se apresentassem. Caio sentiu o estômago revirar quando seu nome foi chamado. Levantou-se devagar, sentindo os olhares sobre ele. Meu nome é Caio. Acabei de me mudar para cá. O silêncio na sala durou apenas um segundo antes que um sussurro atravessasse o ambiente. Parece um urso. Alguém riu baixinho e ele ouviu o som abafado de mais cochichos. Seu rosto esquentou, mas ele ignorou. Sentou-se rapidamente, desejando que o tempo passasse mais rápido. O intervalo chegou, e Caio decidiu que o melhor a fazer era encontrar um canto onde pudesse ficar sozinho. Caminhou até uma mesa afastada, na cantina, e sentou-se abrindo seu lanche. Mas solidão nunca era algo que ele conseguia por muito tempo. 3 garotos se aproximaram de sua mesa. Ele já os havia notado antes pelos corredores. Eram aqueles que andavam como se a escola pertencesse a eles. Lucas era o líder. Alto, forte, cabelo sempre bagunçado do jeito certo, o tipo de cara que todo mundo queria ser. Ao lado dele, Gustavo e Vinícius, 2 seguidores fiéis que riam de tudo o que ele dizia. Lucas jogou sua mochila na mesa de Caio e puxou uma cadeira sem pedir permissão. E aí, novato? Gostando da escola? Caio sentiu o estômago apertar. Ele já sabia onde aquilo ia dar. Tá tudo bem, respondeu, mantendo a voz baixa. Gustavo riu. Cara, parece que ele tá com medo. Vinícius estalou a língua. Vai dizer que não gosta de conhecer gente nova? Caio queria responder, mas sabia que qualquer coisa que dissesse só pioraria a situação. Tentou continuar comendo, ignorando-os, mas Lucas bateu na mesa. Ei, a gente tá falando com você. Já respondi, murmurou sem levantar o olhar. Lucas sorriu de lado. Sabe o que eu acho? Acho que você devia compartilhar seu lanche com a gente. Antes que pudesse reagir, Gustavo puxou o pacote de biscoitos da bandeja de Caio e abriu. Comeu um e jogou o resto na mesa, espalhando farelos por todo lado. Valeu, cara, ele disse rindo. Vinícius pegou o copo de suco de Caio e bebeu um gole, fazendo uma careta exagerada. Credo, tá de dieta? Só trouxe isso? Lucas deu um tapinha no ombro de Caio. Cara, você precisa aprender a ser mais generoso. Mas não se preocupa, a gente vai te ensinar. Os 3 riram e saíram, deixando Caio sentado ali, de punhos cerrados. Odiava aquilo, odiava ser sempre o alvo. Ele apertou os olhos e respirou fundo, tentando afastar a raiva. Mas no fundo, sabia que aquilo não ia parar.
Naquela tarde, sentou-se sozinho no pátio, tentando limpar os farelos da camisa quando ouviu uma voz atrás dele. Tá bem? Ele se virou e viu uma garota parada ali. Ela segurava um pacote de lenços na mão, oferecendo, para ele, Ana. Ela não era como as outras garotas populares da escola. Tinha um jeito tranquilo, um olhar curioso e uma expressão que transmitia algo raro. Compaixão. Caio hesitou antes de aceitar os lenços. Obrigado. Ela sentou-se ao lado dele e ficou em silêncio por alguns segundos antes de apontar para seu caderno. O que você estava desenhando? Ele olhou para o caderno aberto ao lado e sentiu um leve constrangimento. Nada demais. Só alguns personagens. Ela sorriu. Posso ver? Caio hesitou. Nunca mostrava seus desenhos para ninguém. Mas, por algum motivo, sentiu que podia confiar nela. Virou o caderno para que ela visse. Ana observou atentamente por alguns segundos antes de sorrir. São incríveis. Você devia desenhar mais. Caio desviou o olhar, sentindo um leve calor no rosto. É só um hobby. Ela o analisou por um momento antes de dar de ombros. Todo mundo precisa de algo para se apegar. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando o movimento ao redor. Pela primeira vez desde que chegou, Caio sentiu que talvez não estivesse completamente sozinho ali. Mas ele sabia que Lucas e os outros não gostariam de ver isso. E não demorou para que eles fizessem algo a respeito. No dia seguinte, Caio estava saindo da aula quando foi puxado pelo braço. Antes que pudesse reagir, já estava cercado por Lucas e seus amigos em um corredor vazio. Lucas encostou-se ao armário e cruzou os braços. Então você tem uma nova amiga? Caio não respondeu. Gustavo riu. E ela senta com você no intervalo? Cara, isso é um milagre. Mas sabe o que é estranho? Lucas continuou, seu olhar se tornando mais afiado. A Ana não anda com gente como você. Ele deu um passo para frente. E se eu fosse você, parava de achar que ela realmente gosta de você. Caio sentiu algo dentro dele se revirar. Apertou os punhos, mas não reagiu. Vinícius se aproximou e deu um empurrão leve nele. É isso aí. A Ana merece coisa melhor. Lucas sorriu e deu um tapinha em seu rosto antes de se afastar. Só um aviso, Caio. Não se ilude. Os três riram e foram embora. Caio ficou ali, o peito queimando de ódio e frustração. Eles sempre faziam isso. Sempre tentavam rebaixá-lo. Mas algo dentro dele estava começando a mudar. Ele não queria mais ser a vítima. Ele precisava mudar. Ele precisava se tornar alguém que eles não pudessem mais pisar. E foi naquela noite que ele entrou pela primeira vez na academia. E a transformação começou. O cheiro de suor e ferro tomava o ar. O som de pesos batendo no chão. Vozes incentivando. E os ruídos abafados das esteiras ligadas faziam a academia parecer um mundo completamente diferente. Caio parou na entrada, sentindo o coração bater forte. Olhou ao redor e viu homens musculosos levantando barras pesadas, outros batendo em sacos de pancada com golpes rápidos e certeiros. Tudo parecia tão distante da realidade dele que, por um segundo, pensou em virar e sair dali. Mas então, lembrou-se do rosto de Lucas sorrindo com desprezo, das risadas ecoando no corredor, das palavras cortantes que ouviu o dia todo. Ele não ia mais fugir. Respirou fundo e deu o primeiro passo para dentro. O homem que estava no balcão o encarou com um olhar analítico. Alto, com braços marcados por cicatrizes, pele curtida pelo sol e um olhar experiente, ele parecia alguém que já vira muitas pessoas entrarem ali e desistirem no primeiro mês. O que você quer, garoto? Caio engoliu seco. Quero treinar. O homem cruzou os braços. Tem dinheiro para pagar? Caio mordeu o lábio. Nunca teve mesada. Nunca pediu nada para os pais. Mas nada parecia mais importante naquele momento. Posso arranjar um jeito? O homem ficou em silêncio por alguns segundos antes de soltar um suspiro. Tá. Você pode começar limpando os equipamentos. Se trabalhar direito, te deixo treinar de graça. Caio sentiu o coração disparar. Sério? Só não ache que vai ser fácil. Se quer mudar, vai ter que ralar. Ele assentiu, determinado. Eu aguento. E foi assim que começou. Nos primeiros dias tudo parecia impossível. Seu corpo, acostumado a anos de sedentarismo, protestava contra cada esforço.
A primeira vez que tentou levantar um peso na barra, seus braços tremeram tanto que ele quase derrubou tudo. Sentiu os olhares sobre ele, os cochichos de alguns que treinavam ali há mais tempo. Seu primeiro treino de perna foi um pesadelo. Depois de algumas séries de agachamento, suas pernas tremiam tanto que ele mal conseguia subir as escadas para ir embora. No dia seguinte, a dor muscular foi tanta que ele mal conseguiu sair da cama. Mas ele voltou. No segundo dia sentiu que estava ainda pior. Seus músculos estavam travados. Seu corpo doía de uma forma que ele nunca tinha sentido antes. Mas ele voltou. No terceiro dia, quase vomitou depois de um treino intenso de esteira. Mas ele voltou. No final da primeira semana, percebeu que não importava quantas vezes seu corpo gritasse para parar, ele voltaria. Seus treinos começaram a se dividir entre musculação e exercícios de resistência. Pela primeira vez, começou a entender o que significava sofrer para crescer. No início, a academia era um inferno. Mas com o tempo, aquele sofrimento começou a ter um gosto diferente. Ele chegava cedo, limpava os equipamentos, treinava até sentir o corpo inteiro pedir arrego e depois voltava para casa exausto. Seus pais estranharam, mas ele não quis explicar. Aquilo era dele. Na escola, nada mudou imediatamente. Lucas e os outros ainda zombavam dele, ainda o empurravam nos corredores, ainda espalhavam comentários maldosos. Mas algo dentro de Caio estava diferente. Ele começou a olhar nos olhos deles. Antes, quando Lucas falava algo, Caio abaixava a cabeça. Mas agora ele encarava. Não rebatia, não ameaçava, apenas encarava. Lucas parecia notar essa mudança, mesmo sem entender o que era. E aí, bolota? Ele provocou um dia no corredor. Caio apenas o observou. Não desviou o olhar, não reagiu. Apenas ficou ali, imóvel. Lucas franziu a testa, como se algo estivesse errado. Vinícius deu um risinho. E, acho que ele travou. Gustavo deu um empurrão leve em Caio. Tá surdo, gordo? Caio sentiu o corpo reagir automaticamente, mas se conteve. Ainda não era hora. Ele não queria vingança ainda. Ele queria se preparar. Ana começou a perceber a mudança nele. Os dias passaram, e ela notou que Caio estava mais calado do que o normal. Você tá diferente, comentou durante um dos intervalos. Diferente como? Ela deu de ombros. Não sei, parece que tá menos abatido. Caio sabia o que ela queria dizer, mas não podia explicar. Ainda não. Seu corpo estava mudando. Seus braços, antes flácidos, começaram a ganhar um contorno mais firme. Suas costas, antes curvadas, estavam mais retas. Seus passos estavam mais firmes. Ele ainda não era forte o suficiente, ainda não era rápido o suficiente, mas estava chegando lá. Foi quando descobriu as artes marciais. Certo dia, enquanto treinava na academia, viu um grupo de homens treinando golpes contra sacos de pancada. Socos rápidos, chutes precisos. O som dos impactos reverberava pelo ambiente, e Caio ficou paralisado, hipnotizado. O homem que lhe deu a chance na academia percebeu seu olhar. Interessado? Caio assentiu. Qual estilo é esse? Jeet Kune Do. O homem respondeu. Caio franziu a testa. Nunca ouvira falar. Foi criado por Bruce Lee. O treinador continuou. Não é apenas um estilo de luta. É um jeito de pensar, se adaptar. Palavra ficou presa na mente de Caio. Se adaptar. O homem observou sua expressão e riu. Se quiser aprender, posso te ensinar. Mas vai ter que ralar muito mais do que já rala. Caio nem pensou duas vezes. Eu quero. Naquela noite, quando chegou em casa, olhou para o espelho. 6 meses antes, via um garoto derrotado. Agora via algo novo. Não um lutador. Ainda não. Mas alguém pronto para se tornar um. A vingança estava cada vez mais próxima. O impacto do golpe contra o saco de pancadas fez um som seco e firme. O suor escorria pela testa de Caio. Seus punhos estavam vermelhos, ardendo. Seu corpo inteiro tremia de exaustão, mas ele não parava. Respira, se concentrar. O treinador gritou. Caio puxou o ar com força e desferiu outro soco, mais forte dessa vez. Os primeiros treinos de Jeet Kune Do foram muito mais difíceis do que ele imaginava. Diferente da musculação, que exigia resistência e força bruta, a luta pedia precisão, velocidade e estratégia.
Seu corpo, ainda pesado, não se movia como queria. Seus golpes eram lentos, seus pés não deslizavam no chão como os dos outros lutadores da academia. Ele caía o tempo todo, errava socos, ficava sem fôlego nos primeiros minutos de sparring, mas ele não desistia. Todo dia depois da escola chegava à academia, limpava os equipamentos, levantava peso e depois treinava golpes, esquivas e combinações de ataque e defesa. Seu treinador, Marcos, não pegava leve com ele. Luta não é só saber bater, é saber ler o oponente, dizia. No início, Caio não entendia, mas com o tempo percebeu que o Jeet Kune Do não era um estilo rígido como outras lutas. Era um sistema fluido, que usava a velocidade e os movimentos do adversário contra ele mesmo. Ele começou a estudar, assistia vídeos de Bruce Lee, lia sobre técnicas, praticava frente ao espelho. A dor virou rotina. Seus nós dos dedos viviam inchados. Os músculos estavam sempre doloridos, mas algo dentro dele estava despertando. No colégio, a mudança começou a ficar perceptível. Lucas, Gustavo e Vinícius ainda faziam piadas, mas algo estava diferente. Caio não reagia como antes. Ele não se encolhia, não desviava o olhar, não abaixava a cabeça. Ele apenas encarava, e isso incomodava Lucas. Tá achando que é quem agora, novato? Ele disse um dia, cruzando os braços. Caio apenas olhou para ele. Não respondeu. Não desviou. Por algum motivo, aquilo irritou Lucas mais do que qualquer resposta. Ele se aproximou e deu um empurrão forte. Caio sentiu o impacto, mas firmou os pés no chão e nem se moveu. Houve um silêncio estranho. Lucas esperava vê-lo tropeçar, talvez cair, como sempre acontecia. Mas Caio continuou ali, firme. Por um instante, ninguém soube o que dizer. Foi Vinícius quem quebrou o silêncio. Cara, você tá mais forte. Gustavo riu, tentando disfarçar o desconforto. Até parece. O cara continua um bolota gigante. Lucas forçou um sorriso, mas Caio percebeu algo no olhar dele. Uma hesitação que antes não existia. Foi ali que Caio percebeu. Eles estavam começando a ter medo. Ana percebeu a mudança antes de qualquer um. Você tá diferente, ela disse, observando-o durante o intervalo. Caio, que estava mordendo um sanduíche, olhou para ela com a testa franzida. Diferente como, ela girou a garrafa d'água entre os dedos. Parece que tá mais confiante. Ele pensou por um momento. Nunca tinha percebido, mas era verdade. Ele se sentia diferente. O medo que sempre o acompanhava tinha sumido. Mas algo novo tinha surgido. Algo que ele não sabia dizer se era bom ou ruim. Raiva. Não era uma raiva explosiva, como a que sentia quando era mais novo. Era fria. Ele sabia que poderia esmagar Lucas e os outros, mas queria esperar o momento certo. Foi então que percebeu outro detalhe. Lucas estava começando a olhar para Ana. No início, achou que era paranoia, mas não demorou para perceber. Lucas a observava nos corredores. Às vezes chamava seu nome com um sorriso, tentando iniciar conversa. No começo, Ana apenas respondia educadamente. Mas, conforme Lucas insistia, ela passou a evitá-lo. Caio sabia o que Lucas queria. E aquilo só fez sua raiva crescer. Você tá bem? Ele perguntou quando a viu mais calada do que o normal. Ana suspirou. Lucas tá me incomodando. Ele fica tentando puxar assunto. E ontem ele meio que tentou segurar minha mão. O estômago de Caio revirou. O que você fez? Puxei a mão e saí de perto. Ela respondeu, revirando os olhos. Mas ele parece não entender um não. Caio ficou em silêncio por um momento. Lucas nunca teve interesse real por Ana. Era apenas mais um jogo para ele. O pior é que aquilo não acabaria tão cedo. E, no fundo, Caio sabia disso. Na academia, começou a treinar mais forte. Seu treinador percebeu que algo estava diferente. Tá com a mente inquieta, garoto. Tá batendo nos sacos como se tivesse alguém lá dentro. Caio limpou o suor da testa e suspirou. Eu só quero estar pronto. Marcos cruzou os braços. Pronto para quê? Caio não respondeu, mas ele sabia a resposta. Para destruir Lucas. Caio sentia o próprio corpo mudar. Já se passavam 6 meses desde que começou a treinar na academia, e os resultados eram impossíveis de ignorar.
sua força aumentou absurdamente. No começo, levantava pesos leves e suava só de correr 5 minutos na esteira. Agora fazia séries pesadas, aguentava treinos longos e já não ficava ofegante com tanta facilidade. Mas o mais impressionante não era seu corpo, era sua mente. Ele se movia diferente, caminhava diferente. Seus ombros, antes curvados, estavam sempre retos. Seu olhar, antes baixo e hesitante, agora era firme e frio. Na escola, a mudança foi notada. As pessoas, antes acostumadas a ver Caio como um alvo fácil, começaram a hesitar ao zombar dele. Lucas e os outros ainda provocavam, mas Caio percebia algo novo nos olhares deles. Dúvida. Lucas, principalmente, parecia inquieto. Algo nele mudou depois da última vez que empurrou Caio e percebeu que ele não caiu. Qual é, cara? Tá se achando agora? Lucas perguntou um dia no corredor, tentando provocar. Caio mais uma vez não respondeu. Apenas olhou, e Lucas desviou os olhos. Foi a primeira vez. A raiva dentro de Caio crescia cada vez mais, e isso se refletia em seus treinos. Na academia, seu treinador percebeu a mudança. Você tá batendo diferente, garoto, Marcos disse, observando-o golpear o saco de pancadas. Seus golpes não são só fortes. Tão com ódio, Caio respirou fundo, tentando manter a calma. É só foco. Marcos riu de leve, cruzando os braços. Não, é outra coisa. Ele se afastou, mas antes de sair, disse algo que ficou preso na mente de Caio. Um lutador de verdade não luta com raiva, luta com clareza. Caio tentou ignorar, mas no fundo, sabia que Marcos estava certo. Ele estava esperando o dia em que poderia destruir Lucas e estava ansioso demais para isso. O relacionamento com Ana se aprofundou. Ela começou a perceber que Caio não era mais aquele garoto hesitante e tímido que conheceu meses antes. Ele falava menos. Seus olhos carregavam algo diferente, algo intenso. E ela notou algo mais. Lucas estava cada vez mais insistente com ela. No começo, eram apenas flertes bobos. Depois, convites para sair. Agora, ele a encurralava nos corredores, tentava segurar seu pulso quando ela tentava ir embora. Você é linda demais para andar com esse fracassado, Lucas disse um dia, quando viu Ana e Caio juntos no intervalo. Ana cruzou os braços. Prefiro andar com ele do que com um babaca como você. A expressão de Lucas mudou por um instante. Foi rápido, mas Caio viu. Um brilho de ódio atravessou os olhos dele. Mas Lucas se recompôs e sorriu. Ah, é? Você ainda vai mudar de ideia. E foi embora. Caio fechou os punhos. Ele sabia o que Lucas estava pensando. E pela primeira vez, começou a considerar quebrar o rosto dele antes da hora certa. Naquela noite, treinou mais forte do que nunca. Cada soco que dava no saco de pancadas tinha um rosto em mente. Lucas. 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 O treinador Marcos o observava do canto da academia. Quando Caio parou, suando, com a respiração pesada, Marcos se aproximou. Escuta, garoto. Eu vejo isso o tempo todo. Ele apontou para Caio. Gente que entra aqui com fogo no olhar, querendo brigar com alguém, querendo acertar as contas. Caio não disse nada. Marcos continuou. Mas lutar não. É sobre vingança. Lutar é sobre controle. Ele estreitou os olhos. Você tem que se perguntar. Você está treinando para se tornar forte ou está treinando para machucar alguém? Caio não soube responder, porque no fundo, ele sabia a verdade. Ele estava treinando para destruir Lucas. Mas o que Marcos disse ficou em sua mente. Ele não podia perder o controle. Não ainda. O grande estouro estava próximo. Lucas não desistiria tão fácil de Ana. Caio sabia que algo grande estava por vir. E, quando acontecesse, ele estaria pronto. Caio observava seu próprio reflexo no espelho da academia. Seu rosto ainda era o mesmo, mas havia algo diferente em seus olhos. Algo que não estava lá antes. Firmeza. Não era mais aquele garoto gordinho e encolhido que levava tapas na cabeça. No corredor da escola, agora seus braços eram definidos, seus ombros mais largos. Ele se movia de forma mais fluida, como se cada músculo do seu corpo estivesse pronto para reagir a qualquer momento. Mas o mais importante não era a força física, era o controle. No início, Caio queria apenas força bruta, queria socar Lucas, até deixá-lo irreconhecível.
Mas agora entendia que isso não bastava. Se quisesse acabar com ele, precisava ser rápido, preciso e letal. Nos últimos meses, seu mestre Marcos intensificou os treinos. Você já tem força. Agora precisa aprender quando e como usá-la. Jeet Kune Do não era sobre atacar como um louco. Era sobre enxergar cada detalhe do adversário e saber exatamente quando agir. O erro de lutadores amadores é achar que precisam acertar dezenas de golpes para vencer. Marcos explicava. Mas a verdade é que basta um golpe certo, no momento certo, no lugar certo. Caio memorizou cada palavra. 6 meses atrás, ele nunca teria imaginado que seu corpo seria capaz de se mover como agora. Cada soco era rápido e preciso. Cada chute era um trovão. Ele estava pronto. Mas será que conseguia se controlar? A situação na escola estava cada vez pior. Lucas percebia que Caio não tinha mais medo dele, e isso o incomodava profundamente. Sempre que tentava provocá-lo, Caio não reagia como esperava, não desviava o olhar, não se encolhia, não respondia, ele apenas olhava. E aquilo deixava Lucas furioso. Certo dia no corredor, Lucas bloqueou a passagem de Caio. Você tá se achando muito agora, né? Caio o encarou. Não, só não sou mais o mesmo. Gustavo riu. E o que isso significa, gordo? Que agora você é um durão? Caio não respondeu. Mas havia algo na forma como ele ficou parado, relaxado, sem tensão, que incomodou Lucas ainda. Mas o silêncio ficou pesado. Lucas sabia que Caio não era mais um alvo fácil. Ele sentia isso, e isso o enfurecia. Naquela noite na academia, Marcos percebeu que algo estava diferente em Caio. O saco de pancadas balançava mais do que o normal a cada soco. O que aconteceu? Marcos perguntou. Caio respirou fundo. Nada. Marcos ficou em silêncio por um momento antes de falar. Você tá pronto para lutar, mas ainda não tá pronto para parar. Caio franziu a testa. O que isso significa? Marcos olhou diretamente nos olhos dele. Significa que eu vejo essa raiva crescendo dentro de você. E se não aprender a parar, você pode se perder. Caio não respondeu, mas no fundo, ele sabia que seu mestre estava certo. Ele não queria apenas vencer Lucas, ele queria destruí-lo. E esse desejo estava crescendo mais e mais. E então veio a gota d'água. No dia seguinte, Ana estava estranha. Durante o intervalo, parecia inquieta, olhando para os lados. Caio percebeu. O que houve? Ela respirou fundo. Lucas. O nome foi suficiente para fazer o sangue de Caio ferver. O que ele fez? Ana hesitou antes de responder. Ele me segurou pelo braço hoje cedo. Disse que se eu continuasse te defendendo, ia se arrepender. Caio sentiu o mundo ao seu redor escurecer. Ele fechou os punhos. Ele te machucou? Ana abaixou a manga da blusa, mostrando uma marca vermelha no pulso. Aquilo foi a última coisa que Caio precisava para explodir. Esse filho da puta, ele se levantou, tão rápido que Ana segurou seu braço. Caio, não! Seus olhos estavam cheios de preocupação. Você não pode fazer isso. Ele vai arranjar um jeito de ferrar com você. Caio respirou fundo. Cada fibra do seu corpo dizia para ir atrás de Lucas naquele exato momento e quebrá-lo inteiro. Mas ele sabia que não era a hora ainda. Ele sentou-se novamente, mas sua respiração ainda estava pesada. Se ele tocar em você de novo, eu juro que faço ele pagar. Ana segurou sua mão. Eu sei, mas não vale a pena se ferrar por um babaca como ele. Caio sabia que ela estava certa, mas isso não significava que ele ia deixar passar. Lucas tinha passado dos limites. E agora, era só uma questão de tempo. Naquela noite, Caio voltou à academia e treinou como se estivesse possuído. Cada golpe contra o saco de pancadas era um soco no rosto de Lucas. Marcos assistia de longe, sem dizer nada. Ele sabia que Caio estava no limite do autocontrole. Se ele não aprendesse a conter sua raiva, poderia destruir mais do que apenas Lucas. Na escola, Lucas começou a perceber que Caio estava diferente de verdade. Não era só fisicamente, era no olhar dele. Antes Lucas via medo. Agora, via algo que ele nunca tinha visto antes. A certeza de que Caio sabia que podia destruí-lo. Lucas tentou esconder o incômodo, mas Caio percebeu. Pela primeira vez, Lucas estava com medo. Mas em vez de recuar,
Ele fez o oposto. Ele planejou algo pior. O soco de Caio atingiu o saco de pancadas com tanta força que a corrente no teto rangeu. Marcos, seu treinador, observava de longe, os braços cruzados. Você já chegou onde queria, garoto. Caio limpou o suor da testa, respirando fundo. Ainda não. Marcos balançou a cabeça. Você já é mais forte que qualquer um da sua escola. Se quiser, pode esmagar esse cara com um único golpe. Caio ficou em silêncio. Ele sabia que era verdade. Seu corpo já não era mais pesado como antes. Seus movimentos eram rápidos, fluidos, precisos. O Jeet Kune Do não era apenas um estilo de luta para ele. Era sua nova forma de enxergar o mundo. Cada provocação de Lucas, cada risada, cada empurrão, ele sabia exatamente o que fazer e estava pronto. Mas Lucas também sabia disso, e por isso ele estava prestes a fazer algo imperdoável. Nos corredores da escola, Lucas sentia a mudança no ar. 6 meses atrás, ele podia empurrar Caio, dar um tapa na cabeça dele, roubar seu lanche e rir da sua cara sem nenhuma consequência. Agora, algo estava errado. Lucas não gostava de admitir, mas sentia um peso no peito toda vez que olhava para Caio. Antes, Caio era um rato. Agora ele parecia um predador. E o pior, ele não fazia nada. Não xingava, não respondia, não ameaçava. Ele só olhava. E Lucas não sabia o que aquilo significava. Mas sabia de uma coisa: se não fizesse algo logo, Caio se tornaria um problema real. E foi então que ele decidiu atacar. Primeiro, Ana percebeu que Caio estava inquieto. No intervalo, ele mal tocou no lanche. Seus olhos estavam fixos em um ponto qualquer no pátio. O que foi? Ela perguntou. Ele piscou, como se voltasse para a realidade. Nada, Ana suspirou. Você tá estranho. Caio olhou para ela. Por um instante, seus olhos perderam a frieza que tinham carregado nos últimos meses. Só tô sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Ana desviou o olhar. Eu também. Houve um silêncio. Nenhum dos dois quis dizer em voz alta. Mas ambos sabiam que era questão de tempo. Lucas não aceitaria perder. E ele não aceitaria ser substituído. Caio sabia que Lucas queria Ana não porque gostava dela, mas porque queria provar que era melhor do que ele. Lucas queria mostrar que ele sempre sairia por cima. E quando Ana o rejeitou, Lucas decidiu destruir o que Caio mais amava. O golpe foi planejado com precisão. Lucas não foi burro. Ele sabia que se tentasse encarar Caio diretamente agora, perderia feio. Então, escolheu atingi-lo de outro jeito. Naquela tarde, Ana estava saindo da escola quando Lucas a interceptou no estacionamento. Podemos conversar? Ele perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Ana cruzou os braços. Não. Ela tentou passar, mas ele segurou seu pulso. Qual é, Ana? Você não pode me evitar para sempre. Ela puxou o braço. Eu não tô evitando. Só não. Quero falar com você. Lucas sorriu de lado, mas seus olhos carregavam algo sombrio. Você acha que pode escolher andar com quem quiser, né? Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. Solta meu braço, Lucas. Ele não soltou. Você acha que Caio é alguma coisa agora? Acha que ele é forte? Ele sempre vai ser um fracassado. Ana puxou o braço de novo, mas ele apertou mais forte. Lucas, tá me machucando. E o que você vai fazer? Gritar? Você sabe que ninguém vai se meter. O que aconteceu em seguida foi rápido. Ana tentou dar um tapa no rosto dele. Lucas reagiu antes. O estalo do tapa ecoou pelo estacionamento. Ela cambaleou para trás, levando a mão ao rosto. Lucas respirava pesado. Seus olhos estavam cheios de raiva, mas também de choque. Ele nunca tinha batido em uma garota antes, mas agora já tinha feito. Ana olhou para ele com puro ódio. Você é um monstro. Lucas apertou os dentes. Não. Eu só sou alguém que sabe o que quer. Ela cuspiu no chão e saiu andando, sentindo a pele do rosto arder. Lucas ficou ali, imóvel. Ele sabia que tinha feito algo grave, mas no fundo, achava que valia a pena, porque sabia que aquilo destruiria Caio, e era tudo o que ele queria. Na manhã seguinte, Caio entrou na escola e sentiu a tensão no ar. Os olhares, os cochichos, o silêncio estranho quando ele passava. Então ele viu Ana. Ela estava de cabeça baixa,
sentada no fundo da sala, e quando olhou para ele, Caio viu a marca vermelha no rosto dela. O mundo ao redor de Caio desapareceu. Seu corpo inteiro esfriou. Cada músculo ficou tenso. Ele não precisava perguntar, ele já sabia. Ana segurou sua mão, os olhos suplicando. Não, mas Caio já estava levantando da cadeira. E, naquele momento, nada mais importava. Ele ia caçar Lucas. E dessa vez, não ia parar. Caio não via mais nada. Tudo ao seu redor sumiu. O barulho das pessoas, os corredores da escola, a voz de Ana tentando chamá-lo de volta. Nada importava. A única coisa que existia era Lucas. Lucas, Lucas, Lucas. Seu nome ecoava em sua mente como um tambor de guerra. Ele saiu da sala, ignorando tudo. Seu corpo se movia sozinho, como se já soubesse o caminho. Sabia onde Lucas estaria. Ele sempre ficava na quadra depois da aula, junto com Gustavo e Vinícius. Mas, dessa vez, Caio não ia deixar ele sair rindo. Ele atravessou os corredores como um predador caçando sua presa. Ninguém tentou pará-lo. Os alunos abriram espaço, como se soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Então, ele o viu. Lucas estava sentado no banco ao lado da quadra, rindo de algo com os amigos. Caio sentiu o peito queimar. Aquele desgraçado bateu em Ana e estava rindo? Ele não merecia mais andar tranquilamente. Ele não merecia mais respirar sem sentir medo. Caio avançou. Lucas. A voz dele ressoou como um trovão. Lucas olhou para o lado, surpreso. Quando viu Caio se aproximando como um furacão, seu sorriso sumiu. O que foi, gordinho? Tá irritado? Caio não respondeu. Ele simplesmente o acertou. O primeiro soco foi um impacto seco. O corpo de Lucas voou do banco e caiu no chão. Por um segundo, ninguém se mexeu. Então, Gustavo e Vinícius levantaram. De um pulo. Que merda é essa, cara? Gustavo gritou. Lucas cambaleou, colocando a mão no queixo. Os olhos dele estavam arregalados. Ele nunca tinha sido atingido daquele jeito, e Caio não tinha terminado. Lucas tentou levantar, mas Caio foi para cima de novo. Ele desviou do primeiro soco de Lucas com facilidade, se abaixou e acertou um golpe seco no estômago. Lucas gemeu de dor, cambaleando para trás. Os alunos ao redor estavam paralisados. Ninguém nunca tinha visto Lucas apanhar. Seu desgraçado! Lucas gritou, avançando. Ele tentou acertar um soco desesperado, mas Caio não estava ali. Ele se moveu rápido, esquivou para o lado e acertou um chute na perna de Lucas. O valentão caiu de joelhos. Ele ofegava, o olhar cheio de raiva e medo. Caio parou. O silêncio era absoluto. Lucas se arrastou para trás, colocando a mão na boca. Havia sangue. Ele olhou para Caio, confuso, assustado. O que você fez? Caio não disse nada. Apenas caminhou até ele. Lucas tentou se afastar. Mas... Para! Mas Caio não ia parar. Ele se abaixou, segurou Lucas pelo colarinho da camisa e levantou o punho. E então, sentiu uma mão no ombro. Ele congelou. Olhou para o lado. Ana. Ela segurava seu braço. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Caio. Já chega. O punho dele tremia. O sangue rugia em seus ouvidos. A raiva queimava. Ele podia acabar com Lucas ali mesmo, mas então ouviu a voz de Marcos ecoando em sua mente. Você precisa se perguntar: você está treinando para ser forte? Ou treinando para machucar alguém? Seu punho ficou mais fraco. Ana estava chorando. E foi aí que Caio percebeu. Se continuasse, se desse aquele último soco, ele se tornaria exatamente igual a Lucas. Lentamente, ele soltou o colarinho de Lucas. Lucas caiu de costas no chão, respirando com dificuldade. Caio deu um passo para trás. O que ele estava fazendo? Ele ganhou. Lucas não era nada agora, ele estava acabado. Caio fechou os olhos, respirou fundo, e então virou de costas e foi embora. A multidão abriu caminho para ele. Lucas continuou no chão, derrotado. Caio não precisava mais da vingança, ele já tinha vencido. As consequências depois daquele dia, Lucas nunca mais foi o mesmo. Ele deixou de ser o valentão intocável. As pessoas não o temiam mais. O nome dele deixou de ser respeitado. E, mais do que isso, ele passou a sentir medo. Toda vez que via Caio pelos corredores, desviava o olhar. Ele sabia que nunca mais poderia encostar nele, e muito menos em Ana.
Futuro de Caio. Os anos passaram. Caio se formou, ele e Ana continuaram juntos. O tempo passou, e ele levou seus conhecimentos de Jeet Kune Do a outro nível. Aquele garoto gordinho, fraco e inseguro morreu há muito tempo. No lugar dele, nasceu um homem forte, disciplinado e respeitado, e então, anos depois, ele abriu sua própria academia. Caio se tornou um mestre do Jeet Kune Do. Ele treinava outros jovens, que assim como ele, um dia se sentiram fracos, e os ensinava que força não é sobre vingança. Força é sobre controle. Força é sobre nunca mais deixar ninguém te quebrar. E Lucas sumiu. Depois do colégio, ninguém mais ouviu falar dele. Dizem que ele nunca conseguiu superar a humilhação daquele dia, e que depois de perder tudo, nunca mais foi o mesmo. Por fim, Caio se casou com Ana. Eles construíram uma vida juntos, e, todas as manhãs quando se olhava no espelho, ele via um homem que se recusou a ser esmagado pelo mundo. Ele venceu, não porque destruiu Lucas, mas porque se tornou a melhor versão de si mesmo, e essa foi a maior vingança de todas. O tempo passou. Caio já não era mais um adolescente raivoso, buscando vingança. Agora, ele era um homem adulto, casado, com uma vida estabilizada e um propósito claro. Ele olhou para o letreiro da academia que acabara de inaugurar. Academia Shenlong, Jeet Kune Do e Artes Marciais Mistas. Respirou fundo, sentindo o peso do momento. Aquele lugar era o resultado de anos de esforço. Desde que deixou a escola, se dedicou ao máximo ao Jeet Kune Do. Treinou com grandes mestres, viajou para aprender novas técnicas e se tornou um dos maiores especialistas do Brasil no estilo. Criado por Bruce Lee. Agora, era sua vez de passar esse conhecimento adiante. O passado já não o assombrava, ou pelo menos era o que ele pensava. No primeiro dia da academia, Caio esperava receber alguns alunos comuns, gente interessada em aprender uma luta nova, talvez melhorar a forma física. Mas o primeiro garoto que entrou pela porta fez seu peito apertar. O menino tinha 14 anos, usava óculos quebrados e parecia assustado. Seu corpo magro carregava marcas, no rosto pequenos hematomas nos braços. Caio conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que via em si mesmo anos atrás. Oi, é aqui que ensinam luta? O garoto perguntou baixinho. Caio assentiu. Sim, você quer aprender? O garoto mordeu o lábio e abaixou a cabeça. Eu não sei se consigo. Caio se abaixou para ficar na altura dele. Como é seu nome? Daniel. Caio observou o jeito que ele segurava a mochila com força, como se tentasse se proteger de algo invisível. Você está sofrendo bullying na escola? Daniel hesitou, depois assentiu lentamente. Caio sentiu um aperto no peito. Ele sabia exatamente o que o garoto sentia. Escuta, Daniel, ele disse colocando a mão no ombro do garoto. Você veio ao lugar certo. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa para que ninguém nunca mais te machuque. Daniel levantou o olhar. Sério? Caio sorriu. Sério. Mas antes de tudo, você tem que entender algo. Eu não vou te ensinar a bater em ninguém. Vou te ensinar a nunca mais precisar apanhar. Daniel respirou fundo e assentiu. Naquele momento, Caio percebeu que esse era seu verdadeiro propósito. Ele não abriu aquela academia para ganhar dinheiro. Ele abriu para ajudar garotos como ele a se tornarem fortes, a nunca mais se sentirem indefesos. E esse seria seu legado. Certa noite, quando estava fechando a academia, ouviu a porta se abrir. Desculpa, já fechamos, disse sem olhar para trás. Eu sei, eu só precisava ver isso com meus próprios olhos. Caio reconheceu a voz na mesma hora. Virou-se lentamente, e lá estava ele. Lucas. Os dois se encararam por alguns segundos. Lucas não era mais o mesmo. Seu rosto, antes sempre carregado de arrogância, agora parecia cansado, perdido. Ele não era mais um valentão. Caio percebeu que a vida não foi gentil com ele. Lucas suspirou e olhou para o letreiro da academia. Então é isso que você virou? Um professor. Caio cruzou os braços. E você? O que virou? Lucas riu de leve, mas havia amargura em seu sorriso. Um fracassado. Por um instante, Caio sentiu um misto de sentimentos. Ele odiou esse cara durante anos. Mas agora, olhando para ele, não conseguia mais sentir ódio. Afinal,
Lucas já perdeu tudo. O que você quer aqui? Caio perguntou sem demonstrar nenhuma emoção. Lucas ficou em silêncio por um momento, então finalmente ergueu os olhos e disse algo que Caio nunca esperou ouvir. Eu queria pedir desculpa. Caio ficou em choque. Ele nunca imaginou ouvir aquelas palavras saindo da boca de Lucas. Eu fui um lixo com você. Lucas continuou. Fiz coisas que não têm perdão. Eu sei disso. Mas eu precisava falar. Caio olhou para ele por um longo tempo. Então, apenas assentiu. Tudo bem, Lucas. Piscou surpreso. Só assim? Caio suspirou. Eu te odiei por anos, Lucas. Eu quis acabar com você, destruir você. Mas a verdade é que você já destruiu a si mesmo. Lucas abaixou a cabeça. Eu sei. O silêncio se instalou entre os dois. Por fim, Lucas assentiu e começou a se virar para ir embora. Mas antes de sair, olhou para Caio uma última vez. Você realmente mudou. Caio deu um meio sorriso. Você não faz ideia do quanto. Lucas apenas assentiu. Saiu e fechou a porta atrás de si. Caio respirou fundo. Ele nunca imaginou que aquele dia chegaria. Mas agora sabia. A maior vitória não foi derrotar Lucas. Foi se tornar alguém muito maior do que ele jamais seria. Os anos se passaram e a Academia Shenlong cresceu. Caio se tornou um professor respeitado, treinando centenas de alunos ao longo dos anos. Mas o que mais o orgulhava não era a força que seus alunos adquiriram. Era o fato de que eles aprenderam a nunca se curvar ao medo. Daniel, aquele garoto tímido que entrou no primeiro dia, se tornou um campeão de torneios de luta. Muitos outros garotos passaram por lá, cada um com sua história, cada um com sua dor, e Caio os ajudou a se levantarem. Exatamente como Marcos fez por ele anos atrás. Caio olhou para o espelho do banheiro de casa. Reflexo que viu não era mais um garoto assustado. Era um homem forte, casado com a mulher que ama, dono do próprio destino. Ana apareceu atrás dele, abraçando-o por trás. No que tá pensando? Caio sorriu. Em tudo o que passamos para chegar aqui, ela sorriu também. E valeu a pena, ele segurou sua mão. Cada segundo. E então ele finalmente soube. A verdadeira vitória nunca foi sobre Lucas. A verdadeira vitória foi sobre si mesmo. E essa foi sua maior conquista. A sala estava cheia. Os alunos da Academia Shenlong estavam sentados no tatame, respirando pesadamente depois de um treino intenso. Caio caminhava entre eles, observando cada um. O que aprendemos hoje? Perguntou. O grupo ficou em silêncio por um momento. Então, um dos alunos mais velhos, um rapaz chamado Tiago, respondeu. Que força sem controle não vale nada. Caio assentiu. Exato. Qualquer um pode bater, mas poucos sabem quando parar. Ele olhou para Daniel, o garoto que havia entrado anos atrás com hematomas no rosto. Agora ele era um lutador confiante, de postura firme e olhar determinado. E você, Daniel? O que aprendeu? Daniel pensou por um momento antes de responder. Que lutar não é sobre vencer os outros. É sobre vencer a si mesmo. Caio sorriu. Daniel entendeu a essência do Jeet Kune Do. Caio sabia que, independente de qualquer coisa, esse garoto nunca mais seria um alvo. Ele venceu. E Caio sentiu mais uma vez que todo o sofrimento que passou teve um propósito maior. Mesmo depois de tantos anos, às vezes o passado ainda voltava para assombrá-lo. Certa noite, depois de um longo dia de treinos, Caio estava em casa, sentado no sofá com Ana. O apartamento deles era simples, mas confortável. O cheiro do jantar ainda estava no ar, e a TV estava ligada em algum programa qualquer. Mas Caio não estava realmente presente. Ele segurava um copo de água na mão, mas sua mente estava em outro lugar. Ana percebeu. O que foi? Ele piscou, como se voltasse à realidade. Nada. Só pensando, Ana tocou sua mão. No passado, ele suspirou. Às vezes, ainda me lembro de como era ser aquele garoto. Ana apertou sua mão. Mas você não é mais aquele garoto. Você mudou tudo. Você venceu. Caio olhou para ela e sorriu de leve. Sim, mas às vezes me pergunto, e se eu tivesse feito algo diferente? E se eu tivesse revidado antes? Ou, e se eu tivesse ido longe demais naquele dia com Lucas, Ana?
Se inclinou para a frente. Você fez o que precisava. Você lutou do jeito certo. Caio assentiu, mas a pergunta ainda ecoava em sua mente. E se? O passado nunca some completamente. Mas a diferença é que, agora, ele sabia como lidar com ele. A Academia Shenlong crescia mais a cada ano. Caio já havia treinado centenas de alunos, e alguns deles se tornaram instrutores. Daniel, aquele garoto frágil do início, agora era um dos professores mais respeitados da academia. Sabe o que é engraçado? Ele disse um dia, enquanto treinava com Caio. O quê? Quando eu entrei aqui, achei que você ia me ensinar a socar os outros. Mas você me ensinou a não precisar socar ninguém. Caio sorriu. Se eu tivesse aprendido isso antes, teria evitado muita dor. Daniel cruzou os braços. Então, talvez a gente precise passar por certas coisas para aprender a lição certa. Caio riu. Agora tá filosofando demais, garoto. Volta pro treino. Eles riram juntos. Mas no fundo, Caio sabia que Daniel estava certo. Se não tivesse passado por tudo aquilo, talvez nunca tivesse encontrado seu verdadeiro caminho. Certo dia, um novo aluno apareceu na academia. Ele tinha a mesma idade que Caio tinha quando começou a treinar. Mas, diferente de Daniel, ele não era uma vítima. Ele tinha os olhos de um agressor. Caio o observou de longe, vendo como ele se movia no tatame, como falava com os outros. Ele não queria aprender a se defender. Ele queria aprender a bater. Após o treino, Caio se aproximou. Você não quer aprender a lutar. Você quer aprender a machucar. O garoto estreitou os olhos. E se for? Caio cruzou os braços. Se for, então está no lugar errado. O garoto riu. Você acha que pode decidir quem treina aqui? Caio deu um passo à frente. Eu não acho. Eu sei. Por um momento, o garoto hesitou. Caio não levantou a voz, não ficou agressivo. Mas o olhar dele era o suficiente para calar qualquer um. Vai treinar ou vai embora? Caio perguntou firme. O garoto cerrou os punhos. Por um segundo pareceu que ia desafiar Caio. Mas então, baixou a cabeça. Eu só quero ser forte. Caio olhou nos olhos dele e viu algo diferente ali. O mesmo desespero que ele já sentiu um dia. E então, entendeu. Se quer ser forte, eu vou te ensinar. Mas não do jeito que você quer. Do jeito que você precisa. O garoto hesitou. E então, assentiu. Caio percebeu que sempre haveria garotos assim. Com raiva, com medo, com o desejo de machucar antes de serem machucados. Mas ele também sabia que essas pessoas não precisam de mais violência. Precisam de direção. E ele estava lá para isso. Caio percebeu que sua missão ia além de ensinar luta. Seu verdadeiro propósito era transformar pessoas. Ele não era mais aquele garoto indefeso que sofria bullying. Ele não era apenas um lutador ou um mestre de artes marciais. Ele era um guia, e enquanto ele tivesse forças, continuaria ajudando outras pessoas a se levantarem. Porque foi isso que Marcos fez por ele um dia. E agora, era sua vez de passar isso adiante. A chuva caía lá fora, criando um som ritmado contra o telhado da academia. Caio olhava para o tatame vazio. Fazia anos que ele abriu aquele lugar. Fazia anos que ele deixou de ser apenas um garoto com medo e raiva. Agora era um mestre. Alunos vinham e iam. Campeões foram formados ali. Mas a lição mais importante que ele ensinava não era sobre vencer lutas, era sobre vencer a si mesmo. Ele caminhou lentamente até a parede, onde um quadro especial estava pendurado. Era uma foto antiga. Nela, ele aparecia ainda jovem, ao lado de Marcos, seu primeiro mestre. Abaixo da foto, havia uma pequena placa com uma frase que Marcos costumava repetir. Força sem controle não vale nada. Caio sorriu de leve. Se Marcos estivesse vivo, estaria orgulhoso. Ao longo dos anos, Caio treinou muitos alunos. Alguns viraram professores, outros campeões. Mas apenas um se tornou como um filho para ele. Daniel, o garoto que entrou na academia. Anos atrás, tímido e cheio de hematomas, agora era um homem forte, um mestre e o braço direito de Caio na academia. Naquela tarde, Daniel apareceu na porta, secando o cabelo molhado pela chuva.
Tá pronto? Caio olhou para ele confuso. Pronto para quê? Daniel riu. A luta de exibição. Caio revirou os olhos. Achei que você tivesse esquecido. Daniel cruzou os braços. Você já tá velho. Quero ver se ainda aguenta. Caio sorriu de lado. Eu sou seu mestre, garoto. Daniel ergueu as luvas. Então me prova. Os dois foram para o tatame, e por alguns minutos Caio se sentiu jovem de novo. Ele desviava, bloqueava, atacava. Seu corpo já não era tão rápido como antes, mas ainda era forte, preciso, letal. Quando a luta terminou, ambos estavam ofegantes e suados. Daniel riu. Tá bom, ainda aguenta. Caio deu um tapa leve no ombro dele. Eu sou o mestre. Sempre. Vou estar um passo à frente. Os dois riram juntos. Certo dia, enquanto fechava a academia, Caio ouviu alguém chamá-lo. Ele se virou e ficou em choque. Era Vinícius, um dos ex-seguidores de Lucas. O tempo passou para ele também. Seu rosto parecia mais velho, cansado, mas seus olhos estavam diferentes. Ele carregava um menino pequeno pela mão. Caio. Faz tempo, hein? Caio cruzou os braços. Sim, muito tempo. Vinícius suspirou. Eu ouvi falar da sua academia, dos alunos que você ajudou, do cara que você virou. Caio não respondeu. Vinícius olhou para o filho ao seu lado. Esse aqui é o Miguel, ele tem 8 anos. Tá tendo uns problemas na escola. E eu pensei, talvez você possa ensinar ele. Caio olhou para o menino. O garoto parecia tímido, inseguro, como ele era no passado. Ele olhou para Vinícius. Anos atrás, Caio odiava esse cara. Mas agora, ele apenas viu um pai tentando proteger o filho. Ele respirou fundo. Traga ele amanhã. Vamos ver o que ele pode aprender. Vinícius sorriu aliviado. Obrigado, cara. De verdade. Caio apenas assentiu. Talvez no fim, algumas pessoas realmente mudam. Anos depois, Caio estava sentado no quintal de sua casa, observando o pôr do sol. Ana apareceu ao lado dele, sentando-se na cadeira de balanço. No que tá pensando? Caio sorriu. No quanto tudo mudou, Ana segurou sua mão. Você construiu uma vida linda. Ele respirou fundo. Sabe o que é louco? Eu passei anos querendo vingança, achando que minha vitória seria destruir Lucas. Ana assentiu. Mas sua vitória foi muito maior. Caio olhou para ela. Eu não apenas me tornei mais forte. Eu ajudei outras pessoas a se tornarem fortes. Ana sorriu. Esse sempre foi seu propósito. Ele olhou para o céu, respirando fundo, e soube naquele momento que não havia mais nada a temer. O passado finalmente estava em paz, e Caio vivia sua melhor vida. Anos depois, Caio já era um mestre lendário. Sua academia era famosa. Centenas de alunos passaram por ali. E então, um dia, um jovem entrou. O senhor é Caio? Caio ergueu os olhos do tatame. Sim, o jovem sorriu. Meu nome é Mateus. Meu pai me falou sobre você. Disse que se existe alguém que pode me ensinar a ser forte, é você. Caio observou o garoto. Ele tinha algo no olhar. Algo familiar. A mesma chama que ele tinha quando começou. Caio respirou fundo e se levantou. Então venha, vamos começar. O garoto sorriu, e Caio soube que seu legado viveria para sempre.